Yoga é o cavaleiro de cisne mais conhecido entre os fãs de Cavaleiros do Zodíaco. Sendo um dos protagonistas dessa saga, sabemos que Yoga tem uma história muito profunda e emocionante, mas além de Yoga, outros personagens já utilizaram a armadura de cisne nas histórias oficiais de Cavaleiros do Zodíaco, e hoje iremos conhecer todos eles. Olá Cavaleiros e Amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wes e no vídeo de hoje trago para vocês 10 curiosidades sobre os Cavaleiros de Cisne desde a Era Mitológica. Gostaram do tema? Lembrando, amigos, que na descrição desse vídeo vocês encontram o link para adquirir os mangás de todas as sagas de Cavaleiros do Zodíaco com mega desconto. Não perde tempo e complete sua coleção. E agora, sem mais enrolação, já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Curiosidade número 1, a sagrada armadura de cisne. Sabemos que no exército de Atena existem 88 armaduras, e a armadura de cisne é uma das 48 armaduras da patente de bronze. Sim, meus amigos, existem 48 armaduras de bronze em Cavaleiros do Zodíaco, mas nós não chegamos a conhecer nem sequer metade delas na saga clássica. No mangá, Yoga diz que a armadura de cisne vem do princípio da quarta era diluviana, há mais de 100 mil anos, desde a era glacial. Ela foi criada na muralha das geleiras eternas, dos gelos que jamais derreteram. Sabemos que todas as armaduras do exército de Atena foram criadas pelos alquimistas do continente de Mu, conhecidos como a raça Muviana. Eles são os ancestrais de Mu, Xion e Kiki. Porém, realmente, a armadura da constelação de Cisne estava escondida dentro de um iceberg por muitos anos. E por conta disso, a armadura absorveu as propriedades do ambiente ao seu redor, tornando-se uma das armaduras mais resistentes entre as armaduras de bronze, além de ser uma vestimenta que emana por si só um ar gélido, possuindo uma espécie de toque congelante para os seus inimigos. Curiosidade número 2, a lenda da constelação de Cisne. Vamos falar um pouco sobre mitologia. Em uma dessas lendas, o cisne representa uma das formas assumidas por Zeus para visitar as suas amantes terrenas. Ele ilustra o episódio romântico entre Zeus e Leda, esposa do rei de Esparta, chamado Tíndaro. Desta relação, nasceram de um ovo Castor e Pólux, os gêmeos que deram origem à constelação de Gêmeos. Uma variante deste mito relata que teriam sido igualmente geradas da mesma relação Helena de Troia e Clitemnestra. Ainda noutra versão, Zeus teria consumado o ato com a deusa Nêmesis e o ovo resultante sido entregue a Leda. Já desde a época dos caldeus, diversas civilizações imaginaram a constelação de Cisne como uma espécie de pássaro. Uma lenda diz que o cisne é Orfeu, o herói da Trácia, que cantava e tocava a lira de forma tão bela que os animais selvagens e as árvores iam escutá-lo. Diz que Orfeu foi levado para os céus como um cisne para que pudesse estar perto da sua querida lira. Curiosidade número 3, o primeiro cavaleiro de cisne. Agora vamos conhecer o primeiro cavaleiro de cisne. Esse cavaleiro vem da Era Mitológica e sua existência foi revelada recentemente na história de Cavaleiros do Zodíaco Time Odyssey. Essa saga é oficial e está sendo produzida como uma parceria entre a Kurumada Pro, que é a empresa do Masami Kurumada, o criador de Cavaleiros do Zodíaco, em conjunto com a editora Kana, que é francesa. A história está sendo escrita por Arnold Dolin, um escritor francês, e desenhada por Jerome Yauch, que é quadrinista e bastante conhecido por suas animações e artes baseadas em Cavaleiros do Zodíaco. No volume 3 dessa saga, conhecemos a história do primeiro Cavaleiro de Cisne, que se chama Tyr. Tyr de Cisne lutou ao lado de Atena na Era Mitológica, sendo um dos 8 cavaleiros de Atena originais que fundaram Blugrad, a cidade que habita nas terras geladas e que surgiu com a função de guardar o selamento de Poseidon. Tyr também lutou ao lado de Atena e os cavaleiros da Primeira Guerra Santa contra Poseidon. Curiosidade número 4, a importância de Tyr, o lendário cavaleiro de Cisne. Além de guardar a ânfora de Atena, onde estava selada a alma de Poseidon, Blugrad também guardava outro objeto provindo dos deuses, que era extremamente poderoso. Esse era o fogo do Olimpo, o poder que o titã Prometeus roubou dos deuses e entregou para os humanos. Prometeus acabou confiando o fogo do Olimpo para a Atena da Era Mitológica, e a deusa guardou esse poder em Blugrad.
O fogo do Olimpo era guardado na caverna de Kited, cujas portas foram trancadas com o selo de Atena. Lá dentro existe uma gigantesca estátua de gelo em forma de cisne, criada por Tyr na era mitológica. A estátua foi feita para conter em suas asas o poder do fogo divino. A lenda também diz que a armadura de cisne foi destruída pela primeira vez em Kited. Sendo assim, a armadura de cisne absorveu um mineral raro chamado pó de Kemet. A então armadura de cisne, que era completamente branca, passou a refletir uma leve tonalidade de azul, provinda dessa absorção, sendo as partículas do pó de Kemet a única coisa capaz de apagar o fogo do Olimpo. Curiosidade número 5, o surgimento de Yoga. Sabemos que o garoto foi criado por sua mãe até certa idade, e que devido ao naufrágio do navio que os levavam até o Japão, a mãe de Yoga acabou morrendo. O garoto então passa a viver com outros órfãos, sob a tutela da Fundação Graad, a empresa criada por Mitsumasa Kido, que na verdade era o pai biológico de todos aqueles garotos. Mitsumasa Kido é o pai de Yoga e dos demais Cavaleiros de Bronze na história canônica do mangá, porém no anime essa ideia é descartada. Quando chega a idade de iniciar o seu treinamento, Yoga é enviado para as terras da Sibéria, onde sua mãe descansava em paz nas profundezas do mar. Yoga é treinado por Camus de Aquário, tendo como parceiro o Isaac, que era outro aspirante a cavaleiro. Essa também é a história canônica do mangá, porém como sabemos, o treinamento de Yoga é diferente no anime, tendo como mestre o Cavaleiro de Cristal, que por sua vez seria o discípulo de Camus. Porém o que se torna igual é que Isaac realmente era o parceiro de Yoga em seus treinos. Mais recentemente, na saga Time Odyssey, também foi revelado que a mãe de Yoga conheceu Camus no barco que naufragou. O Cavaleiro de Ouro havia acabado de completar uma missão em Bluegrad e retornava para o santuário. Ele conhece a mãe de Yoga, que estava naquele barco, e de repente, um monstro vindo das profundezas ataca. Aquele era o Kraken, que ataca o navio fazendo ele naufragar. Camus tenta salvar Natácia, mas ela pede para ele proteger o bote salva-vidas, onde seu filho estava. Após derrotar o inimigo, o Cavaleiro de Ouro utiliza seu cosmo para aquecer o corpo do pequeno Yoga. E um ano depois, ao ser informado pelo santuário que aquele garoto iria iniciar um treinamento para ser um cavaleiro, Camus se dispôs para ser o seu mestre, sendo essa a verdade que Miro revela para Yoga tempos depois da morte de Camus. Curiosidade número 6, como Yoga conquistou a armadura de cisne. Depois de 6 anos de treinamento, o Yoga ainda não tinha conquistado o direito de vestir a armadura de cisne. Porém, o pequeno Jacó lhe traz uma carta do santuário, informando a localização da armadura de cisne. A carta ainda ordenava que Yoga matasse os demais Cavaleiros de Bronze, participantes da Guerra Galáctica. De acordo com as regras do santuário, era proibido lutar por interesses pessoais. Essa é a versão da história de Yoga, mostrada no mangá, onde o Cavaleiro de Cisne obedecia às ordens do santuário, antes de se reencontrar com Seiya e os outros. Na adaptação do anime, a história é um pouco diferente. Yoga faz uma última visita à sua mãe, e então na companhia de Jacó, se dirige até a grandiosa parede de gelo eterna. Ali Yoga descobre a armadura de cisne, vestindo-a com todo o orgulho, indo posteriormente participar do torneio galáctico. Curiosidade número 7, o Cavaleiro de Cisne Negro. Como sabemos, um dos primeiros inimigos dos Cavaleiros de Bronze são os Cavaleiros Negros liderados por Ikki. Yoga enfrenta o Cisne Negro, um cavaleiro que utiliza uma réplica da armadura de cisne e que também possui poderes congelantes. No anime, não é revelado o verdadeiro nome do Cavaleiro de Cisne Negro, porém seu nome é Gido. Esse nome é revelado na história lateral de Shun e Ikki, mostrada na revista Jump Gold Selection número 1. Ele utiliza uma réplica fiel da armadura de cisne e é considerado um dos 4 grandes cavaleiros negros, também conhecidos como os 4 cavaleiros do Apocalipse. E assim como na armadura original, suas asas são vistas quando a armadura está em repouso, e sabemos que ele foi derrotado e morto na batalha contra Yoga, provando que o ar congelante do Cavaleiro de Cisne supera o Cisne Negro. Curiosidade número 8, o sucessor de Yoga. No mangá oficial chamado Sansei Episódio G Assassin, que é escrito e desenhado por Megumi Okada e supervisionado por Masami Kurumada, conhecemos o sucessor do Cavaleiro de Cisne, Yoga. Nessa saga, Yoga já se tornou o Cavaleiro de Aquário. Ele luta ao lado de Atena e os outros contra os monstros sem face, sendo esses assassinos vindos de eras mitológicas
que se transformaram em demônios. Yoga também tem como inimigos os Cavaleiros de Ouro que vieram da Dimensão do Caos. Esses Cavaleiros de Ouro são em maioria versões dos Cavaleiros de Ouro clássicos que vieram de uma outra realidade e estão sendo liderados por uma versão maligna do Grande Mestre Aioros de Sagitário. Um dos cavaleiros que acaba sendo ressuscitado nessa saga é o Camus, porém ele acaba recebendo o Satã Imperial de Aioros e por isso começa a enfrentar seu discípulo Yoga. Camus perde o controle e veste a armadura divina de Aquário da Dimensão do Caos. Porém, em determinado momento da batalha, um novo Cavaleiro de Cisne surge. Esse Cavaleiro de Cisne surge para defender Yoga, sendo ele, na verdade, Isaac, que voltou dos mortos, assim como seu mestre. Ao defender Yoga, Isaac é reconhecido pela armadura de cisne que veste o corpo do cavaleiro. O novo Cavaleiro de Cisne então dá sua vida para potencializar a execução aurora de Yoga, para que ambos os discípulos tenham poder para derrotar o seu mestre Camus, que estava em um nível divino, sendo controlado pelo mal. Curiosidade número 9, a segunda vez que Isaac vestiu a armadura de cisne. Além dessa aparição na saga Episódio G Assassin, Isaac acabou protagonizando outra saga que está sendo lançada atualmente no Japão. Essa saga se chama Saint Seiya Rise of Poseidon, sendo uma história focada em Poseidon e seus generais marinas. Esse mangá é escrito e desenhado por Suda Tsunakan, o mangaka que possui a arte muito fiel a de Masami Kurumada. Sendo um mangá oficial, ele também é produzido pela empresa Kurumada Pro e tem supervisão do mestre Masami Kurumada. Essa saga se passa logo após a morte de Hades. Antes de perder seus poderes, a alma de Hades liberta Poseidon de seu selamento e ressuscita os generais marinas que estavam mortos. Enquanto Atena e os Cavaleiros de Bronze ainda estavam presos dentro do submundo, nos Campos Elíseos, Poseidon pega a responsabilidade de proteger a Terra do castigo divino. A deusa Nêmesis surge com seus guerreiros espíritos para destruir a Terra como uma punição para os pecados dos Cavaleiros de Atena e da humanidade, mas Poseidon decide defender a Terra junto dos Marinas para seus próprios interesses. Isaac acaba sendo atingido por um golpe do guerreiro espírito chamado Enias de Glória, um poderoso guerreiro mitológico que foi abençoado pelos deuses. Isaac então é enviado para uma outra realidade, onde ele nunca se tornou um general marina de Poseidon, mas que na verdade seria ele o Cavaleiro de Cisne, superando Yoga pela disputa da armadura. Curiosidade número 10. Isaac enfrenta Camus. Nessa outra realidade criada por Enias, Isaac fica preso, mesmo achando que alguma coisa não estava certa. Ele não tem mais suas lembranças de quando era um marina, e em sua mente ele sempre lutou por Atena. Nessa versão perfeita do mundo, onde Isaac estava preso, Saga nunca se revoltou contra Xion e também não possuía um lado maligno. Na verdade, teria sido Canon que matou Xion e tentou matar Atena. Porém, seu irmão Saga chega para salvar a deusa e mata Canon com um golpe no coração. Sendo assim, Aioros assume como novo grande mestre do santuário. Porém, em determinado momento, Isaac percebe que aquele mundo não era real e fala isso para seu mestre Camus. O Cavaleiro de Aquário não quer acreditar naquilo, porém quando Isaac retira seu elmo, uma cicatriz aparece em seu olho esquerdo. Aquela cicatriz sempre estará com ele. Foi sua escolha perder aquele olho para salvar seu querido amigo Yoga. Camus, porém, não aceita que Isaac vá embora e por isso o desafia. O discípulo precisa superar o mestre para poder seguir em frente. Chorando, Isaac enfrenta a execução aurora de Camus. Ele dispara o poder da aurora boreal. Isaac entende que precisa se aproximar do zero absoluto para derrotar o seu mestre. Foi assim que Yoga derrotou ele na batalha pelo pilar submarino. Após derrotar Camus, Isaac então é resgatado por Tétis de Sereia, voltando assim para a realidade. Gostaram das curiosidades sobre todos os Cavaleiros de Cisne? Comente aí para eu saber e é claro, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Queime seu cosmo até o infinito.